Mas queria que você derrubasse, de um modo geral, essa história de que esse tipo de operação não deve ser feita de maneira alguma e que o trabalho de inteligência é o que importa, quando a gente sabe muito bem que o trabalho de inteligência foi feito durante quase um ano. Essa operação foi montada a partir disso, só que não é como a Jandira Fegali diz, mas quando os policiais vão prender os traficantes de estirpe mais alta, de colarinho branco nos prédios, eles não são recebidos dessa maneira, não são, mas nas favelas eles são recebidos assim, e não tem outro jeito, né, Rodrigo? Infelizmente tem esse dano colateral. Obrigado, cara, pela participação. Obrigado, Lacombe, pelo convite aí. Lacombe, vamos lembrar um pouquinho aqui do cenário lá de 2011, quando o BOPE ocupou o Alemão, junto com o apoio dos blindados da Marinha, né? Naquela época, a presidente era Dilma Rousseff, o governador era o Cabral, né? E poucas horas depois do governo estadual ter solicitado os blindados, foi o BOPE que pediu os blindados emprestados, poucas horas depois os blindados estavam à disposição do BOPE. Passado anos aí, o governo federal, que tudo indica aí, não atendeu a solicitação do governador Cláudio Castro. O Alemão está cercado hoje de barricadas, né? E o blindado da Polícia Militar não passa pela barricada, o caveirão não passa pela barricada. Então, necessariamente, o policial tem que desembarcar do blindado. Já o blindado da Marinha, que o ministro da Defesa, o Múcio, não quis emprestar, esse passaria facilmente pelas barricadas do Comando Vermelho. Então, eu lamento muito aí que essa operação não tenha sido menos letal para os colegas da polícia, em função dessa decisão egoísta aí do governo federal de não emprestar esse equipamento, que na verdade é um equipamento que está lá, sem uso nos quartéis. Uma outra consideração, eu assisti há pouco, Lacombe, a entrevista do ministro Lewandowski. Ele, ex-ministro do STF, ministro da Justiça, né? Cercado por dezenas de jornalistas que não conhecem a Constituição Federal, o Lewandowski disse que segurança pública é dever dos estados, da federação, dos governadores, né? E ele disse que é obrigação, inclusive. Eu fiquei tão magoado, porque nenhum jornalista levantou a mão e abriu a Constituição Federal. O Lewandowski, você está errado. É dever de todos, é o que diz a Constituição Federal. Então o ente federativo União deveria estar de braço dado com o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro esgotou as capacidades. A realidade do Rio de Janeiro não é uma realidade de bandido contra a polícia, isso já acabou há muito tempo. O que acontece no Rio de Janeiro a gente define como conflito armado não internacional, que é o CANI, né? Que são forças irregulares, de traficantes, né? Bem armados, né? Que dominam territórios, são guerras de longa duração, de 2 décadas, 3 décadas, né? Onde você tem enfrentamento de nível médio de intensidade. É tudo o que acontece no Rio de Janeiro hoje. Então a situação aqui no Rio de Janeiro é igual à situação de Burkina Faso, de Alepo na Síria, quando tinha guerra na Síria. É uma situação parecida com as cidades ocupadas lá no Iraque, na época da guerra do Iraque. É uma situação parecida com o interior da Nigéria hoje, né, que tem guerra no interior da Nigéria. Não é mais uma ação policial. E está claro e evidente isso pela utilização de drones, né? O enfrentamento hoje, Lacombe, segundo a avaliação dos colegas do BOPE, em torno de 1.000 bandidos armados com fuzis. Não tem polícia no mundo que resolva isso, e eu não sei qual é a solução desenhada pela Jandira Fegali, com todo respeito a ela. Porque temos que ir lá prender esses bandidos, e eu vou te explicar o motivo. Anteontem à noite, no dia 26 de outubro, esses bandidos dessa favela, do Complexo do Alemão, do DOCA, invadiram o Morro da Quitanda, na Pavuna. Fizeram uma senhora de 60 anos refém, e depois essa senhora foi assassinada pelos bandidos, tá? E depois mataram um jovem de 30 anos, que não tinha nenhuma ligação com o narcotráfico. Essa operação da polícia hoje é uma operação chamada contenção, é para conter o Comando Vermelho. É para evitar que o Comando Vermelho mate a senhora de 60 anos do Morro da Quitanda. E talvez a Jandira Fegali não saiba disso. Talvez ela não saiba disso. Talvez ela queira uma solução de uma zona de exclusão dentro do Brasil. Deixa para lá, deixa esse território com os bandidos. E certamente Lewandowski também não sabe disso, certamente Lula também não sabe disso. A declaração do Lula há 5 dias é de que esses bandidos que matam essa senhora de 60 anos, na verdade, são vítimas, que os grandes culpados são os viciados.